também, é um prazer participar com vocês aqui desse fórum, né? Eu acho que o tema é super importante e atualíssimo, nós precisamos, se eu puder contribuir com a minha experiência aqui na Folha, né, como repórter, né, e como também editora do Prêmio Empreendedor Social. Eu tenho esse duplo chapéu aqui, eu sou repórter na veia, gosto de fazer reportagem, mas eu também tive o privilégio de poder desenvolver uma outra área aqui dentro do jornal, que vai além do jornalismo, que é realizar esse prêmio de empreendedorismo social no Brasil, que é reconhecer, que é avaliar iniciativas de impacto social para apresentá-las à Fundação Schwab, que é a comunidade irmã do Fórum Econômico Mundial, que promove o empreendedorismo social no mundo. Nesse novo papel, nesse momento da pandemia, nós estamos com um movimento que se casa muito com essa discussão de hoje, que se chama Catalyst 2030, que é um movimento que aproveita da crise, né, sem precedentes que a gente está enfrentando, sanitária, econômica e social, para colocar o empreendedorismo social num outro patamar, para fazer com que os empreendedores sociais, essa rede tão potente que a gente tem hoje vinculada ao Fórum Econômico Mundial, passe a trabalhar numa outra perspectiva, numa perspectiva de escala, de ganhar relevância em um mundo que os desafios se tornaram ainda maiores, as desigualdades se tornaram maiores. Então, nessa semana, nós estamos lançando o Catalyst 2030 Brasil, que é um movimento de empreendedores sociais que se conectam com empresas, com o poder público, para trabalhar para além da sua organização. A ideia é de que, para vencer os grandes desafios desse século, você precisa de multi-atores, ser multissetorial, ser sistêmico, agir de forma que os impactos sejam, de fato, positivos e enormes que a gente precisa para vencer os desafios, sejam ambientais, sejam sociais, e é essa a lógica. A gente está lançando amanhã um documento, o Brasil está se integrando a essa rede mundial, um movimento que nasceu ano passado, a gente fez um primeiro workshop para falar de impacto colaborativo. E isso a pandemia veio trazer, veio reforçar essa agenda, e aí eu vou falar um pouco para vocês o que é o que a gente está vivendo no Brasil, com a Covid-19, um momento histórico único, no que tange a filantropia e investimento social privado. E aí você imagina que no Brasil, com as desigualdades todas aí, vem a pandemia e a gente hoje chega no Brasil a um investimento, a um patamar de doações de 6 bilhões de reais. E muito desses recursos foi carreado, a maior parte dele, para fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um sistema maravilhoso que o Brasil hoje já foi referência no mundo em programas como o combate à AIDS, né? O Brasil se tornou referência porque tem um sistema único de saúde que universalizou tratamentos, e isso foi sendo sucateado, foi sendo perdido em termos de investimentos. Com a pandemia, você teve agora uma volta, um olhar para o SUS que é muito interessante, e um olhar que vem, que traz junto a sociedade civil, que traz junto as empresas, que fala disso que é um movimento que estava no papel, que é impacto colaborativo, que é como a gente trabalhar uma questão como a saúde, o enfrentamento agora de uma pandemia, com esse olhar multissetorial para influenciar políticas públicas, para fazer com que o impacto cresça e que a gestão seja eficiente de recursos. Você estava falando, eu tenho exemplos aqui de empreendedores da minha rede, da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, que nunca haviam conseguido vender para governo, porque não entravam, não conseguiam vencer, entrar em licitações, eram pequenos, não estavam ainda nesse grande jogo, vamos chamar assim. E com a pandemia, era uma empresa chamada MagnaMed, que foi finalista do Prêmio Empreendedor Social e que fazia respiradores de baixo custo. E essa empresa hoje é o principal fornecedor, vai produzir 6.000 respiradores, que é um equipamento básico para enfrentamento da Covid-19, numa escala sem precedentes. E como que foi conseguido isso? Eu acho que a gente está falando desse pacto já, como esse pacto deve ir adiante. A Embraer, uma grande empresa brasileira, junto com o empreendedor social, com essa tecnologia social desenvolvida lá atrás, que não tinha escala, produzindo para atender com 6.000 respiradores em um tempo recorde.
Então, você teve bancos entrando fortemente. Então, pela primeira vez, uma tecnologia social ganha essa relevância, atrelada ao SUS para atender a população que é mais desassistida no meio da crise. Eu acho que isso é um modelo do que a gente está falando aqui, desse novo capitalismo que o Fórum Econômico Mundial também está pregando, dentro das esferas do Fórum, o capitalismo de acionistas cedendo lugar ao capitalismo dos stakeholders, como o Klaus Schwab vem falando nos fóruns, vem preconizando essa mudança, desde que o Fórum de Davos completou 50 anos, houve um manifesto nesse sentido, nessa linha, e a Covid-19 vem acelerar uma série de discussões e colocar novos desafios para todo mundo aí, o empreendedorismo social dentro desse grande jogo aí. Então, acho que para a introdução, são algumas ideias que eu queria lançar para vocês, e acho que depois eu posso trazer mais dados aí sobre investimento social privado no Brasil e como que os empreendedores estão se colocando nesse novo momento aí em que eles podem ser atores mais relevantes. Mas talvez antes de darmos a palavra ao Leonardo, nos pudesse dizer qual tem sido o impacto social, assim de uma forma rápida, sucinta, um minuto, o impacto social da pandemia no Brasil. Olha, a gente tem um aumento da desigualdade no Brasil, acho que o Luiz também vai poder falar muito disso. Só nos primeiros meses tem uma pesquisa muito interessante que nas classes D e E, 51% de cara perderam metade da renda ou mais em razão da pandemia. E a gente está falando de gente que tinha uma renda de até R$500. De $100, e você perder mais da metade ou a sua renda completamente, 25% dos brasileiros das classes C, D e E perderam suas rendas completamente com a pandemia. Então, você imagina o que é isso, né? Então, a gente está falando de uma emergência social muito forte. Então, essa resposta de doações de alimentos às favelas, aí, você teve um momento assim, muito forte, assim, você está falando de fome, do retorno de gente sem ter o que comer e falar de água, de higiene em comunidades que não têm acesso à água. Você está falando de álcool em gel, gente que não tem o gás para cozinhar. Então, a pandemia revelou essa face, trouxe muito fortemente a desigualdade que a gente vive e ampliou as desigualdades regionais, porque também no Nordeste isso se aprofundou, é muito maior esse impacto do que aqui no Centro-Sul. E as doações também. Então, assim, a gente tem uma resposta muito forte da sociedade civil, de empresas com doações e tudo, mas muito para as favelas, para o eixo Rio-São Paulo, e agora a gente tem novas emergências, comunidades indígenas no Amazonas, você tem quilombolas, você tem uma série de populações vulneráveis aí, que estão ainda mais vulneráveis.